Seja muito bem-vindo ao Você Pode, o podcast de quem pode todas as coisas. E você pode, porque o Criador, ele já nos disse isso antes, né? Que nós podemos todas as coisas. E hoje eu estou aqui com um amigo querido, um profissional incrível, que vive na Europa e vive muito bem, sim, de uma profissão que eu adoro. Ele é um dos maiores músicos que eu conheço, que o primeiro é meu marido, claro, e o segundo é meu amigo Davi Cabral. Oh, que Muito lindo. prazer, Malu, tá aqui. Eu sou um pouquinho maior que o Hélio, né? Eu tenho 1,82, o Hélio tem quanto? É, Então eu sou um 1,80, músico 2 maior que o centímetros. Hélio. É, que eu falo maior, no meu ponto de vista, porque é meu marido, né? Não vou falar isso do marido dos outros, que eu não sou Eu besta. sou 2 centímetros maior que o Hélio. Mas vocês dois juntos, vocês tornam-se, assim, muito maiores, né? Com Vocês certeza, dois, com nossa, que certeza. profissional. Aí vai pra 3,60 m, né? Mais. O que eu acho mais lindo é que é uma amizade que já vem de muito tempo. Ah, sim, acho que eu conheci o Hélio em 2016, que foi minha última turnê antes de vir morar aqui na Suíça. É. E numa dessa, ele conseguiu meu contato no lugar que eu estava hospedado. E aí nós marcamos e eu fui conhecer ele no estúdio. É. E aí ele fez uma promessa que ele cumpriu. Falou assim, cara, se você vir para a Suíça, eu vou te ajudar você a entrar na escola de música onde eu dou aula. Ah, E que lá eu sou bacana. professor até hoje, lá que é lá na Música Schule Hug. Que é uma das maiores Uma das escolas maiores de música escolas. daqui da Exatamente. Suíça, né? Diferente do Brasil isso, né, Davi? A escola de música na Europa tem um peso, tem valor, tem tradição, as pessoas veem de outra forma. Você tem essa impressão? Ou você que é Total. músico? Não, eu no Brasil não dava aula de música. No começo da minha carreira musical, eu dei aula de música. Só que depois que eu comecei a entrar muito no mercado de gravação, fazendo show ao vivo e tal, construir uma carreira, né, para um outro lado, não compensava eu dar aula de música, porque o valor é muito baixo. Então eu não trabalhava com aula já há muito tempo. Agora, na Suíça, se a gente for comparar a hora trabalhada, Ah, diferente. tudo que é aula, você tem um teto mínimo aqui, né? Então isso é muito legal, né? Então a hora do professor de música é praticamente o mesmo valor da hora aula de um professor de alemão, de um professor de inglês, de um professor de autoescola. Exato. Então ele tem isso, né? O parâmetro professor, hora aula, você tem um parâmetro legal. Tem um valor. Tem um valor. O professor não é visto como no Brasil. Infelizmente, o professor não é valorizado. Exatamente. Aqui, professor, seja de escola normal, o professor ele Ou é numa escola valorizado. privada, ele é numa escola valorizado. muito Exatamente. valorizado, né, em todas as áreas. Porque quando você fala quando eu falava assim, meu marido é professor, eu lembro que meus filhos falavam assim, meu pai é professor de música. O tratamento é outro, o jeito de olhar é outro. Por quê? Porque um professor é uma profissão que é valorizada aqui fora. Sim, exatamente. Como músico, né, nascido no Brasil, você estudou a vida inteira, né, Sim, sax. sim. Foi difícil para você, como músico, você vem de um berço evangélico, aquele músico de igreja que eu conheci muito, e grande parte dos meus amigos eram músicos. Só que hoje ninguém consegue viver da música. Você é uma exceção, ela é uma exceção, um outro é uma exceção. No meio que você vive, que você cresceu, você e mais quantos conseguiram decolar como músico? É que assim, quando você parte para uma profissão que é tão desafiadora como músico, eu encaro a profissão de músico como se fosse um advogado. Então, assim, eu adoro aquela série Suits. Adoro. Tô assistindo também. agora pela segunda vez, Adoro né? também. Então, acho que se eu não fosse músico, acho que eu seria advogado. Mas o que você imagina? Você imagina que você vai ser tipo Harvey Specter. Não tem nada a ver. O dia a dia de um advogado no Brasil é outro mundo, é outra coisa. Então, às vezes, o músico tem isso. Então, ele não quer ser músico, às vezes ele quer ser um artista, que nem minha referência musical do início para tocar saxofone foi Kennedy. Qual que é a carreira do Kennedy? Inclusive, eu estava agora, recentemente, no Brasil, fazendo um show. Falei, puxa vida, não estou em São Paulo para poder assisti-lo. Então, você imagina um cara num teatro lotado, ele fazendo as músicas dele. Aquilo ali é incrível. Mas para você chegar a ser um artista solo, com reconhecimento como o dele, poxa, primeiro você precisa de uma grande oportunidade como ele teve. Né? E segundo, né, você precisa tá pronto para aquela oportunidade. Para você construir isso leva tempo. E aí, como eu falei agora no início, o meu primeiro trabalho, se assim que a gente pode dizer, um dos primeiros trabalhos foi dando aula. Então, não dava para ser o Kennedy. Eu tinha que dar aula. Então, você precisa fazer várias coisas, você precisa estar disposto a fazer várias coisas que muitas vezes não é aquilo que você sonha naquele momento,
para você fazer música. Então, dava aula naquele período, depois eu comecei a entrar no mercado de gravação, então o leque vai aumentando. Poxa, tem dia que você é o professor, tem dia que você é o músico do estúdio, no final de semana você é o músico do show, no outro final de semana você é o músico do casamento. É uma relação, né, Davi? Então é isso, relação. Se você não tiver várias opções, você estiver trabalhando em várias frentes, chega no final do mês a conta não fecha. Esse que é o grande problema. Eu amo cantar no coral. Beleza, cara, mas você não vai dar aula de canto? Não, aula de canto eu não gosto. Poxa, então espera que o coral te pague um belo de um cachê para você poder cantar nos finais de semana. E isso é muito sério no Brasil, porque sério. Não tem o valor. O músico... eu conheço muitos músicos bons, você também, que eles não sabem colocar valor na arte deles. E quando não se sabe colocar valor na arte deles, eu acho que ficam lamentando e vão ter que procurar outras alternativas para poder fechar a conta no final do mês, porque não sabe colocar, não sabe medir quanto que ele vale. Todo mundo tem um valor, todo mundo tem um preço. Eu acho que hoje, viver na Europa, as pessoas olham para você e falam assim, foi fácil para o Davi. Foi fácil nada. Quem te conheceu chegando aqui, eu falo que eu te conheci, ralando, querendo. Ninguém sabe o que a gente passa. Hoje é muito fácil alguém falar assim, tá na Europa, tá bem, dá aula numa escola suíça, então ele fala alemão, mas ninguém sabe o teu perrengue, ninguém sabe as humilhações, ninguém sabe os teus desesperos. Os desafios, né? Os desafios, exato. Vir para a Europa, eu zerei o game, né? Comecei de novo. Exatamente. Então eu saio de São Paulo, uma cidade que naturalmente a gente tem trabalho 24 horas e todos os dias, e eu zero o game. Começo tudo de novo. Então, começo tudo de novo como? Primeiro que eu estou num lugar onde ninguém me conhecia. Segundo, você tem a barreira do idioma. Então, para você poder conhecer as pessoas, você conhece através de relacionamento. Se a sua barreira de cara é o idioma, como é que você vai gerar relacionamento? Exatamente. É muito desafio, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem que se provar de novo. Então, eu estava num time em São Paulo, onde não preciso provar nada. O mercado já me conhece. Exatamente. Os meus amigos que estudaram no conservatório de música comigo são os caras que dividem palco comigo. Então, a gente já se conhece. Agora, quando eu chego aqui, não. Agora você tem que provar tudo de novo. Então, provar principalmente para você, né, cara? Também é bem desafiador, porque tem lugares em você... Porque o profissional você sabe quem é, mas a ralação para poder mostrar aquele profissional que você sabe quem é para os outros conhecerem, é mais difícil. Eu acho que assim, eu acho que a grande dificuldade é você ter a paciência para passar pelo período de provação. Né? O bom é o seguinte, zero game, mas você já sabe como é que o jogo funciona. O ruim era lá atrás, que você tava com o game zerado e você não tinha ideia de como jogar. De como jogar. Exato. E aí eu aprendi. Eu saí de São Paulo bem satisfeito com tudo aquilo que eu havia construído. E quando eu retorno para São Paulo, eu volto para os lugares que as portas continuam abertas. E aí eu chego com essa bagagem. Realmente, estou com o game zerado, mas eu sei como jogar isso aqui. Então é uma questão de eu fazer o quê? Aquilo que deu certo, eu repetir aqui. Bacana. E aí você consegue construir o seu espaço. Esse ano é o primeiro ano que, de fato, o mercado me reconhece como músico aqui. Olha que bacana. Porque eu estou aqui há 5 anos. Então, 2 anos eu insisti num projeto tal, mais fechado. Depois, 2 anos, nós ficamos de pandemia. Exato. Então, esse é meu 5º ano que realmente, hoje, meu telefone toca com os locais falando, olha, conheço o seu trabalho, quero que você trabalhe com a gente, ou faça um evento com a gente, ou me reconhece como um profissional. Mas você não para, Davi. Você não apesar, a gente não pode parar. A gente não pode, né? A gente não pode se dar esse luxo. A gente não pode parar porque aluguel bate toda vez, as contas batem todo mês, tem filho. Como é que é trazer a família, viver aqui? Porque eu conheci seus filhos, eu lembro que o Danielzinho tinha, acho que 11 aninhos quando veio para cá. E agora o Danielzinho, quando eu olho, é quase maior que você, praticamente, né? Não. Ainda não? Eu continuo maior de casa, Deixa maior de ser que o exibido. Hélio. Davi está sendo exibido, querendo ser grande, mas os seus filhos já te passaram, principalmente o Davizinho. Não passaram. Cecília, não, tá quase? Não. Tá quase. Não. Então, tá quase nome de japonês. Então eu vou orar um pouquinho mais para eles passarem pelo menos uns 5 centímetros. A torcida é muito grande, mas tem que comer um pouco mais de feijão. Como eles estão aqui comendo mais raclette, não sei. Feijão tem mais sustância, feijão né? Tem mais, eu passei mais tempo comendo feijão do que eles. Então... E eu vejo que você tá cheio de projeto, Davi. Sim. Sabe? A Europa te abraçou.
Porque você não faz um trabalho só para a Suíça, você vem fazendo um trabalho em grandes lugares. Quem te acompanha pelas redes sociais vê o seu trabalho, sabe? E isso é gratificante. Para nós que estamos de espectador, ver um profissional, seja esse profissional na área que for, mas principalmente se ele é amigo, se ele está fazendo algo que envolve também a gente fica muito feliz de ver esse crescimento, de ver essa expansão, porque o Criador nos fez para expandir. Né? Ele fala assim, amplie o lugar da sua tenda. Então, quando você pensa em ampliar, você pensa assim, como é que eu posso fazer crescer? Quando eu te vejo em Londres, em Paris, quando eu te vejo em outros países aqui da Europa, que você tem ido, tem feito, levado a sua arte, levado o seu talento, levado a sua fé, levado tudo aquilo que você trouxe como bagagem de São Paulo, cara, só tem que sentar e aplaudir. Só isso. Hoje, quem senta nessa mesa com você, que você tem o maior prazer, fala assim, vem cá, senta na minha mesa, que é como se fosse a mesa do rei. Senta aqui, porque agora eu consigo ter uma vida em abundância da minha arte. Quem senta nessa mesa hoje? Eu acho que primeiramente a família, né? Sim, sempre. A família que está ali correndo junto com a gente. Esse ano eu retornei para o Brasil fazendo algo que eu amo, que é produção. E no começo do ano eu tive a chance de produzir um DVD, né, com a cantora Pipa Brasi, do jeito que eu imaginava. Então, já tem um tempo que a gente tem trabalhado juntos e, poxa, a gente teve a chance primeiramente de fazer uma produção e gravamos no Aberwold Studio. Eu nunca imaginei. Eu entrevistei ela contou, gente, aquilo foi sensacional. Incrível. E nesse dia ela gravou, mas eu também gravei uma música minha, que foi a Meu Tributo. E assim, poxa, mais de 20 anos gravando em estúdio. Só que na hora de eu gravar no Aberwold, o peso bateu. Foi muito difícil. Sério? David? Bateu. Por bateu. Quê? Porque é muita história o estúdio. Você entra dentro de a história da música mundial. John, Beatles, você entra nos corredores do Aberwold, você vê as fotos dos caras que gravaram, né? Eu gravei no microfone que a Amy Winehouse gravou a voz dela. Então, assim, não é normal. É uma coisa, né? Eu desci em uma das salas gigante que eles fazem trilha sonora de filme. O engenheiro de som que estava captando meu saxofone, o cara mixou o áudio do Jurassic Park. Olha só. Era o cara que estava captando meu sax. Então, assim, é muito peso. Você fala, cara... É muita honra, né? É muita honra. É muita honra. Então, eu tive que realmente, no começo ali, eu estava muito nervoso, eu fui relaxando e tal, e aí fluiu. Mas o começo da gravação eu senti um peso mesmo. Falei, cara, poxa, né? Eu comecei gravando lá atrás em Carapicuíba, na cidade Ariston, num estúdiozinho de, sei lá, de 3x2. Tava na Aberwold. Agora tava na Aberwold, caramba, né? É muito louco isso. Então, eu não sem querer trazer para um lado religioso, mas assim, Deus nos faz sentar em lugares excelentes. Sim. E quando eu ouço essas histórias, eu vibro muito, porque isso se torna muito real para mim cada vez mais. Conhecendo, vendo. Eu sei que no Brasil você tocou com muita gente bacana, sei que você teve na televisão, com várias pessoas, mas o músico em si, ele fica sempre... como é que eu posso dizer? Na retaguarda, né? Ele fica sempre na retaguarda, tem o artista ali. Hoje, ser empreendedor, viver 100% disso, ainda fora do seu país, isso... Qual é o ensino que você traz para o cara que está lá em casa, que ele é um excelente músico, ele estudou, até estudou no conservatório, fez uma faculdade, fez várias coisas relacionadas à música, porque eu conheço pessoas formadas em composição e não sabe viver disso, não sabe viver do talento, daquilo que estudou, da arte dele. Como é que você... Se você hoje pudesse dar uma ideia para um cara desse, que ideia seria? O que ele deveria fazer para mudar esse conceito? A primeira coisa, como eu falei no início, ele precisa se sujeitar àquilo que o mercado dá para ele como oportunidade para ele poder ganhar dinheiro. Nem sempre o que você está fazendo é aquilo que você quer fazer. Mas tem umas crenças aí, né? Mas é necessário. Tem uma crença, por exemplo, desculpa cortar você, mas o cara da igreja, principalmente, ele acha que ele não pode mais levar aquela arte, que é a música, para outro lugar. Tem que ficar só ali. Eu acho que ele se condiciona, você não acha? Assunto igreja, para mim, é bem complicado. Mas assim, a gente está falando de um fato... Mas é assim, Malu. Se você
eu sempre, quando eu parti pro profissional, eu andava nas duas vias, né? Sempre andei nas duas vias, tocando no secular e tocando só na igreja. Nem toda igreja tem a visão de ela ter um músico ali à disposição dela. Perfeito o que você vai falar. Deveria, né? Porque às vezes, essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo, e aí o amigo falou, não, o pastor tá investindo muito aqui na música, e tá comprando mesa de som, e tá comprando bateria de não sei quantos R$ 1.000. Eu falei, legal, cara, e em pessoas que tocam esses instrumentos, Caramba, ele tá isso é investindo muito bom quanto? você falar sobre isso. Aí ele ficou quieto, eu falei, então desculpa, ele não tá investindo em música, ele tá investindo em coisas. Né? Eu sou saxofonista, seu marido é pianista. Se você pegar o L e dar para ele um teclado de R$ 200, de R$ 300, ele vai tocar muito. E se ele sentar num piano de 200 mil francos, ele vai tocar muito. Exato. Porque não é o instrumento que faz o músico. Exatamente. E sim o contrário. Então, se eu colocar um piano de 200 mil francos dentro da minha igreja, ele não vai tocar sozinho. Tem até uns agora que toca, viu? Mas não é a mesma coisa. Diferente. Né? Você acabou com manda um link. Tem um link aqui do piano que toca sozinho e você ainda escolhe a música do Spotify, né? Hoje tem que tocar da que você daqui fala. A pouco tá mas assim, vocês estão entendendo o conceito, sim, né? Sim. Então, assim, se você não investir em pessoas capacitadas isso é muito forte para poder fazer as coisas, você não vai ter as coisas sendo bem feitas. Exato. E não é todo lugar que tem a visão de investir em pessoas. Logo, se eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, que é música, eu preciso sair fora desse círculo, infelizmente. Do contrário, eu vou fazer o quê? Então, eu vou ter que ser o mecânico que toca sax, o advogado que toca sax, o contador que toca sax. E nunca vai estar feliz. Nunca vou poder ser um músico na na igreja que toca sax. Então, eu quero ser um músico que toca sax. Então, eu preciso estar num lugar que tenha a visão que permita que eu faça secular. Eu faço parte de uma igreja que permite. Eles não me recriminam por isso. Eles sabem que é a minha arte, profissão. Né? A arte não tem religião. Exatamente. Então, eu faço a minha profissão. E também toco na igreja. Eu te conheci e vejo o seu trabalho e vejo o quanto você é fiel à sua fé. Eu conheço o quanto você é fiel à sua fé e o quanto você é fiel ao seu trabalho, o seu talento, o seu dom. Porque eu não consigo ver. Deus te fez com esse dom, com esse talento especial. Você estudou em cima disso que você recebeu, desse gift de Deus, né, desse presente. Você estudou em cima disso, melhorou, aprimorou. Aí você pega isso e fala assim, não, agora eu vou esconder. Porque, para mim, não tem coerência com aquela parte que diz assim, pega aqui aquilo que eu estou te dando, aqueles 5 talentos, vai lá e vai virar 10. Né? Porque eu acho que o cara que pega isso tudo, esse gift que Deus deu, às vezes ele até estudou, fez igual você, estudou, batalhou e tal, mas aí, não, peraí que tem isso aqui que eu não posso fazer, eu tenho que ser o advogado que toca sax, eu tenho que ser o advogado que toca piano, e eu não posso, porque ele se condiciona por causa de um sistema. Por causa de um sistema, exato. Um sistema. E a música, a arte em si, ela não tem religião. A minha sogra, vou falar isso, vou até abrir um adendo aqui, a minha sogra, ela foi a vida inteira musicista. E quando ela criou meu marido nasceu temporão, e ela disse assim, esse aqui vai ser para o louvor da glória do Senhor. E meu marido passou a vida inteira em cima de um piano. Você conhece a nossa história. E naquele momento, quando ele foi para tocar no secular, ela não pôde se opor. Porque ela falou assim, meu filho, eu te ensinei para tocar, eu te ensinei a fazer música. E você precisa viver da música. Infelizmente, o sistema, às vezes, não deixa você ganhar e viver, sustentar a sua família, fazer o melhor para a sua casa. E você quebra isso, Davi. Você me ensina que isso pode ser quebrado. Claro que pode. Claro que pode. Porque da mesma forma que a pessoa tem talento para poder ser um médico, ser um advogado, ser um mecânico, eu tenho um talento para eu poder tocar, para eu poder fazer música, né? Essa semana eu vi até eu esqueci o nome dele. Eu tenho um cara que eu sigo no Instagram que ele fala sobre carreira musical e eu me identifico muito. Sempre comento, ele até me responde. Esqueci o nome dele, desculpa. E aí ele falou assim, cara, eu nunca fui bom aluno na escola. E eu vendo, mas quando eu entrei na música, aí eu escrevi e falei, poxa, cara, eu também nunca gostei muito de estudar mesmo. Mas assim, quando o assunto é música, eu perco horas. Exato, porque é o que você ama. Eu perco horas. Então, assim, pra mim não me custa. Então, eu gosto de fazer bem feito, eu presto atenção. Agora, tô para poder fazer um projeto novo. Eu tô pesquisando. Eu estou ouvindo coisas, fazendo um laboratório, para você conseguir fazer a linguagem ideal. Né? Hoje, acho que foi ontem. Ontem eu estava gravando um solo de tenor em casa,
Sabe? É você ouvir a música. Não, essa nota vai encaixar. Não, você tá sempre ali, né? Afiando o machado, né? Afiando o machado. Então, isso é muito legal. Como eu tava falando agora no começo, com relação ao meu retorno para o Brasil esse ano. Poxa, que oportunidade que eu tive incrível de produzir um DVD grandioso, com tudo que eu queria, com violinos, com uma banda grande, com uma cenografia incrível. Não, ficou fantástico. E estavam todos meus amigos. E honrou isso pessoas. Isso é muito legal. É muito legal. Tipo assim, eu fui honrado, agora eu vou honrar. Mas assim, quem tá olha aqui só. Comigo. Eu nunca trago pra uma produção só porque ele é meu amigo. Você tá muito certo. Eu não faço isso. E eles sabem. Eu tô indo agora produzir um próximo DVD. Não é o mesmo time. Não é o mesmo time, é outro. Porque tem a ver com a produção, tem a ver com o conceito musical. Então não é por ser meu amigo que faz parte de produção. É porque você preza pela excelência, né? Claro. É porque você preza pela excelência. E nem todo mundo... mas o João não faria... faria, mas o José faz muito melhor, na minha opinião. Para esse som, o José vai fazer muito melhor. Exato. Então, eu vou trazer o José. Exato. Mas essa flexibilidade, isso está muito ligado à sua liderança, ao seu princípio, né? O seu fator liderança. Você é líder. Eu vejo a música, a produção, como futebol. Né? Agora a gente está na época da Copa. Na época da Copa, O Tite. O Tite não é o melhor jogador que eu, Davi, acho que ele deveria convocar. É o melhor jogador que ele vai conseguir, na cabeça dele, montar a estratégia dele. Então, às vezes, ele vai convocar um jogador, convocou, né? Que muita gente não gostou da convocação dele. Mas na cabeça dele, que eu acredito que um técnico de futebol que entra para uma Copa do Mundo, ele vai querer ganhar. Exato. Ele não vai querer participar. Ele entra para ganhar. Então, na cabeça dele, com aquele time que ele formou, ele vai conseguir ganhar. Quando eu monto uma produção também, um time de músicos, na minha cabeça eu já estou ouvindo o som pronto. Exato. Então eu imagino soando com a expertise daqueles músicos. O outro músico faria. Mas aquele ali específico, ele faz esse som que eu gostaria que soasse nessa produção. Então eu me vejo como um técnico de futebol. Isso, o maestro da coisa toda. O cara que guia, que rege, que faz tudo. Então só na minha cabeça tem um som final. Às vezes nem no músico que está executando ele tem ideia do que vai vir. Você é bem criativo, não, Davi? E eu gosto de trabalhar com pessoas criativas e de preferência melhores do que eu. Isso é sempre. Eu gosto. Mas isso é um critério que nem todo mundo tem. Né? Você querer trabalhar com pessoas que vai fazer com que você cresça em aprendizado e em conhecimento. Porque quando você trabalha com alguém com esse princípio de que ela é melhor do que você já sabe o que você vai aprender ali. Né? Você vai dar, você vai ensinar, mas você também vai aprender. Mas nem todo mundo tem esse conceito, nem essa humildade. Porque isso é uma questão de humildade. No meu ponto de vista, é uma questão de humildade. Poxa, não, fulano é melhor que eu. Ele serve para o meu time. É isso Será mesmo. que ele se sujeita a vir para o meu time? Será que ele está vindo de vir? Então, isso é bem, bem relativo. Porque tem pessoas que já acham que elas nasceram prontas. Já acham que elas são Malu, muito boas. Mecanismo? Não, eu acho que... eu prefiro... isso aí eu já ouvi, eu não gosto muito desse... Mas já que a gente está falando sobre isso... eu vou escolher pessoas inferiores porque eu consigo controlar mais. Isso é de uma ridículo. pequenez ridícula, de uma né? mediocridade. É o cara que está na média ali, sabe? Medíocre. Então eu mostro que eu sou o cara. Exato. Porque eu tenho pessoas inferiores a mim. Não. Liderança não tem nada a ver com isso, não. Não, liderança não tem a ver. Não tem nada a ver com isso. Você sabe que eu aprendi há muito tempo atrás que quando você é líder, que você tem alguém que trabalha para você nunca pede ele, olha, fulano, você faz isso aqui para mim. Não, você fala, o que você acha de nós fazermos isso? É isso mesmo. Esse é o lugar do líder. Cara, sempre se incluir. O DVD que eu produzi esse ano lá da Pipa, o contrabaixista é produtor musical, o pianista é produtor musical, o back vocal é produtor musical, o cara do cavaco era produtor musical, já são 4. Tipo, o menino do violão tá agora produzindo também. O que sobrou? Sobrou os percussionistas, que não eram produtores, que eu saiba. O baterista, mas assim, o baterista de 30 anos de samba, então assim, manja demais. Manja demais. Então assim, peraí. Eu tinha 4, 5 produtores dentro da banda. Então, tinha momentos, teve uma situação do músico, o cara tava tocando, tava dando intervalo, eu falei assim, cara, você tá tocando pra caramba. Ele falou, poxa, então eu preciso que você faça a metade. Aí o cara entendeu que, opa, peraí. Mas é porque é um profissional, né? Não tô solto aqui, não. Tem alguém que sabe o que quer. Exato. Logo,
nesse DVD eu não toquei sax em metais. Olha eu trouxe um saxofonista para poder fazer, porque eu estava na direção geral. É. Também produtor musical. Então, E fez muito bem, sabia? mas sabe aquele negócio? Foi, Puxa, mas eu sou tipo música, assim, eu quero fazer. mas assim, tava rolando Fez tão muito bem. legal que eu falei, puxa vida, eu queria estar tocando lá, mas eu não podia. Exato. Eu só entrei no palco para fazer 2 solos. Porque tava toda a responsabilidade. Agora no próximo eu já falei assim, ó, no próximo como tem menos coisas e a gente já tá com a equipe formada, que é praticamente a mesma equipe técnica do DVD anterior, eu tô mais tranquilo. Esse, quem faz sou eu. Uhum. Mas eu acho super interessante esse lugar, porque você é um empreendedor. Você empreende hoje no ramo da música, que é um ramo muito difícil para o músico de instrumento. O músico cantor é diferente, mas o músico de instrumento hoje empreender com muita facilidade é muito mais difícil, porque primeiro que ele não acredita. A grande maioria não acredita que pode. Então, quando faz assim, eu vou ver quanto que eu ganho aqui, quanto que eu ganho ali, tá sempre vendendo almoço. Mas aí que tá o erro, Malu. É o quanto eu ganho. Quando você coloca essa pergunta em primeiro lugar, você não vai ganhar nunca. Na verdade, cara. É o quanto você vale. A pergunta a verdade é o quanto eu valho. Quando eu fecho produção, não falo de dinheiro logo no início. Uhum. Claro que tudo custa. Com certeza. Eu penso o que eu posso fazer com aquele projeto. Uhum. E aí eu vendo o projeto. O sonho, né? Cara, eu quero, sei lá, você vem aqui e fala assim, eu quero fazer um jingle pro meu podcast. O que você imaginou? Imaginei, na minha cabeça ela já vai rápida, quais instrumentos vão, como é que eu vou gravar, como é que eu vou deixar. Aí eu chego pra você, Malu, a gente vai por esse caminho. Aí vem o custo. Exato. Aí se você, Davi, poxa, meu budget, então começa a refletir no projeto. Exato. Mas assim, na grande maioria, os meus projetos, eu procuro ser bem coerente mesmo. E deixo tudo muito claro, sempre com quem está me contratando. Ele sabe que ele está pagando um preço justo. Uhum. Então, eu não resolvo minha vida financeira num projeto. Hoje uma cantora ou um cantor aqui de fora, ou do Brasil mesmo, que queira fazer com você um DVD, igual você fez esse último DVD da Pipa, que ficou um sucesso, né? Eu mesmo assisti no YouTube, tá lá para qualquer pessoa que quer ver, que gostaria de ver. Tá incrível. Parece que você está no estúdio de televisão, né? Você confunde se é um programa de televisão acontecendo, você confunde a realidade toda ali. Um músico hoje te procurar, Davi, você faz esse trabalho? Você faz, de boa? Claro. Então, qualquer pessoa, fala ali. Qual é o seu Instagram para essa pessoa te procurar? Davi Cabral, Davi com D mudo, né? Desculpa. De David, Davi Cabral oficial, pronto. Exatamente. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes acha que não é possível, que não vai conseguir, que é muito caro. Depende do que é caro, né, Davi? Depende do que é caro e depende daquilo que você tem como referência. Exato. Quando nós fomos fazer o projeto da Pipa, ele era diferente. Nós íamos fazer, a princípio, no Rio de Janeiro, num lugar temático. E eu fui para o Rio de Janeiro com ela e vi vários lugares. Porém, veio o choque que a gente ficou... Tava o carnaval sendo cancelado, ninguém sabia se ia ter carnaval ou não. Logo, a gente não tinha certeza se nós poderíamos fazer um DVD. Se o carnaval do Rio de Janeiro ia ser cancelado, o que era um DVD de uns malucos que estavam vindo da Suíça? Era nada. Eles iam cancelar a gente também. Aí foi nessa hora que eu falei assim, vamos mudar a ideia do DVD e vamos para um local fechado. Porque no local fechado, onde só tenha você e produção, ninguém vai barrar. Exato. E a gente consegue gravar. E aí muda o projeto. Então, depende do que você quer. E aí você reflete o quê? No orçamento. Né? Reflete em tudo. Aqui tem muito músico bom, tem muitas cantoras boas, mas eu observo que, pelo menos essa galera de imigrante aqui na Inglaterra, em Portugal, em vários países aqui fora, o que eu observo é que todo mundo tem medo de viver da música. Eu acho que o que falta nas pessoas, Malu, é a coragem de empreender na música, de investir. Né? A gente está aqui num espaço aqui que alguém... chegou aqui, era uma sala vazia. Exato. E ela colocou todas essas coisas. E cada copo aqui custa. Exato. E ela colocou esses copos antes dela ter cliente. Não tinha cliente batendo na porta. Não, ela montou isso daqui e ela acreditou que alguém um dia poderia bater na porta e falar assim, olha, eu quero comprar o seu produto. Mas antes ela pagou muito. Exato. Às vezes ela pode ter pago meses sem ter nem um centavo de retorno. Então, às vezes, o que falta... Bom, eu tenho 4 CDs gravados instrumentais
de saxofone e um DVD. Cara, eu gravei um DVD em 2010. Olha um só. DVD instrumental de saxofone, e tem cantor que tem trocentos anos de carreira que não tem. E eu, como saxofonista, eu tenho um DVD. Exato. São poucos E é lindo. São poucos que fazem isso. Então, e cada projeto que eu fazia, eu tive que empreender. E o que é empreender? É você colocar grana na frente. Colocar grana, correr o risco, saber Correr que muito no início risco. ninguém vai comprar e você vai correr ter que bater de muito porta em risco. porta. A primeira vez que eu vim para a Europa fazer turnê, eu comprei minha própria passagem, coloquei CDs e DVD dentro da mala, sem saber onde eu ia tocar. Olha só. Poderia dar errado. Não, eu voltei depois 4 vezes fazendo turnê. Então, assim, Mas você sabe se vender, Davi. Eu não, já me falaram isso, Malu. Você sabe se vender. Eu não sei se eu sei me vender. Não sei se a palavra é essa, que eu sei me vender. Eu acho que eu sei mais é entregar. Você entrega, mas você sabe se vender. Eu te falo isso porque eu trabalho nessa área e eu vou te dizer, você sabe se vender porque quando você fala do seu trabalho, teus olhos brilham, a sua face muda, você mostra para as pessoas segurança e confiança com aquilo que você vende. Porque eu tenho garantia da entrega, porque eu sei que eu vou entregar. Sim. Então, assim, isso daí é um pouco marginalizado, né? Quando você fala, você sabe se vender, parece que tá do outro lado, né? Meio que um Chico Lorota, né? Tipo, o cara tem muita lábia. Não nesse sentido. É isso. É o seu eu branding. entrego, Ou cara. seja, Davi Cabral é um branding, é uma marca. Você é músico, sim, mas você é uma marca, porque você é independente. Você sustenta a sua vida, a sua casa, tudo na sua vida, tudo que envolve dinheiro na sua vida, é você quem corre atrás com a marca Davi Cabral. Não é? E o teu sax. Então, quando eu falo que você sabe se vender, é que se eu chego para você e falar assim, Davi, eu quero gravar um DVD. Você vai chegar para mim e você vai vender para mim um sonho incrível. Não é que você está sendo oportunista. Não, de maneira alguma. É a forma como você fala com segurança e propriedade daquilo que você exerce. E, Malu, infelizmente... Tem poucas pessoas que fazem isso. E assim, eu creio que é até uma vantagem para mim. Exato. De uma coisa que é ruim no mercado. Você tem muita gente trabalhando com o sonho das pessoas e roubando elas. Sim, eu te entendo. Eu super entendo. E aí, quando você começa a entregar... E as pessoas começam a gerar confiança em você e falam, cara, você vai elas só querem... Você vai ter trabalho a vida toda. Exato. Poxa, esse cara eu posso confiar. Exato. Porque esse cara, ele cobra, ele é, como mas diz ele outro, entrega. ele é honesto, ele é correto, ele tem entregar. valores, né? Mas isso aí envolve seus valores, envolve aquilo que você trouxe lá da casinha da sua mãe, do seu pai, que traz os seus valores que você ensina para os seus filhos, dentro da sua casa, e que você vai ensinar para toda a sua geração. Eu acho que a música é a arte mais invadida por ignorantes. Olha, nunca tinha ouvido isso, mas você sabe que faz todo sentido. Mas é isso mesmo, porque assim... muita gente acha que sabe cantar. Repete isso aí, Davi. A música é a arte mais invadida por ignorantes. Olha, cara, é verdade. Porque vamos mudar de arte. Vamos falar sobre pintura. Quem é que você mexe a besta de ir lá comprar uma tela, meia dúzia de tinta, um pincel e... Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Tá, então vamos mudar de arte. Dança. Eu sou péssimo dançando. Eu sou uma negação. Eu sou ruim mesmo dançando. Pior que eu sou ruim de tempo. Pior que você não é. Não, pior que eu sou ruim de tempo dançando. Então não dá pra fazer isso, porque me expõe demais. Quando vê eu dançando, não vai rolar. Então a Cissa tem um pouco de paciência comigo e tal. Ela é bailarina, tem um pouco de paciência comigo. O amor 1, 2, fala 3, mais, 4. 1, 2, 3, 4. Mais alto. Mas eu sei conscientemente que eu sou ruim dançando. Então é uma arte que não dá pra invadir. Agora, a música... Muita gente que canta no banheiro acha que pode ser cantor. Olha. Pode aprender? Sim, mas quem que tá disposto? Muita gente que toca, às vezes, um cai balão, né? Entendeu? E o pior, muita gente que não sabe nada sobre música, às vezes quer produzir, cara. Exato. Gente, você sabe o que você tá falando? Quer pagar de produtor. Eu lembro que quando eu saí do Rio, isso era muito comum. Todo mundo era produtor. Maestro, né? Menino. Maestro. Olha... É porque eu sou casada com maestro. Não, mas aí é outro papo. Aí é músico de verdade. Meu marido Não, mas músico. Assim, quantos não tem o nome de maestro? É verdade. Ô, cara, eu já gravei pra vários. Exato. Maestro. Aí você falava pro cara,
Mas virou uma moda. O cara, tipo assim, não sabe escrever uma pauta, meu. Isso era uma moda. Isso era uma moda. Se você produzia, você era maestro. E aí aquela pessoa que tinha um sonho de cantar, que cantava no banheiro e recebeu uma profecia. Ai, você vai cantar para multidões, e a pessoa ia lá no maestro, né? Isso. Então, assim, acaba, como volto a dizer, a música é a arte mais invadida por ignorantes. É verdade. Verdade. O que a gente faz, por isso que às vezes, né, você tem que meio que brigar com algumas situações, às vezes ela não é tão valorizada, porque todo mundo fala que é músico. Não, cara, você toca, né? Você, às vezes, o que é um músico? Músico é o cara que estuda música. Então, assim, vamos supor, eu posso ser um instrumentista e não ser um músico. Fala dessa diferença. A diferença é que o instrumentista, ele toca só o instrumento, né? Então que a gente faz aquela piada, a baterista não é músico, né? Os bateristas querem morrer, né? Eu conheço muitos bateristas que tocam violão muito bem. E contrabaixo também, eu conheço um que toca contrabaixo muito bem. Né? Tem um aqui, fez agora comigo recentemente, ele é baixista e toca bater, o Mauro. Mauro ia falar nele. É um grande músico. Lá da Alemanha, né? Exatamente. Mas se o cara só estudar o instrumento dele, não estudar música, ele é só um instrumentista. Então eu posso ser um saxofonista e não ser músico. Porque para eu ser músico eu tenho que estudar música. É porque as pessoas confundem muito isso. O Hélio chama de analfabeto musical. Exato. É analfabeto ele musical. Tem ouvido, né? Toca, aí você vê tocando. Não, mas eu vejo ele tocando saxofone, beleza. Sim. Mas, por exemplo, né, eu cheguei aqui, tinha 6 meses, fiz um teste na banda sinfônica da polícia e entrei. Eu nunca tinha tocado em formação sinfônica. Você lembra o meme que a gente fez? Nunca, fizeram vários, né? E aí foi assim, eu cheguei para poder assistir um ensaio. Na verdade, eu não tinha tanta informação. Então, eu imaginava que ia fazer um teste, o maestro me ver com partitura e tal, e eu lendo. Não, eles me colocaram no ensaio, cara, valendo. O suíço acredita muito, né? Não, o suíço, a pegada deles, eles são maldosos num certo sentido. Você sabe nadar? Então. Te joga no mar. Nada aí. Eles porque não é pra qualquer um, não. E ficam segurando na boia, né? Se ele afundar, a gente joga a boia. Então, se você sair nadando, já era. Assunto encerrado. Ele te respeita. Ele te respeita. Te respeitam. E foi isso que fizeram comigo. Você vê a pergunta foi assim pra mim. Fora da situação de ensaio, eu tava lá de fora. Você quer assistir o ensaio ou você quer tocar? Eu falei, não, eu vim pra tocar. Tá bom. Subi e falou, senta aqui, na primeira cadeira. Aí eu tinha me ligado o que eu havia respondido. E aí colocaram as partituras de primeira vista, eles já estavam ensaiando para fazer uma apresentação que eles fazem uma vez por ano, e os caras já estavam ensaiando há meses. E eu entrei naquele ensaio. Mas você é músico, você lê, e aí vem o lado do músico. É. Então, agora, eu como músico, o que eu tenho de informação? Tem as notas, tem as partituras. Mas entendia pouquíssimo alemão. Mas espera aí, a regência de um maestro, ela é universal. É 3, 4 e play, cara. E aí entra o músico. Se eu sou somente um instrumentista, eu não poderia entrar numa parada dessa. Jamais. Porque eu não teria leitura musical. E você tocou na polícia aqui de Zurique quanto tempo? 3 anos. 3 anos, cara. Foi escola também, né? Porque Foi, porque eu tinha que pegar inclusive a linguagem musical aqui. Hoje você dá aula numa escola renomada aqui, exato. E isso para você me ajudou muito. Exato. Isso me ajudou muito. Olha que bacana. E, cara, toquei em lugares incríveis com a polícia. Teve uma situação que eu toquei, aniversário do Landesmuseu, aniversário de 100 anos. Olha cara, só, o Landesmuseu fica atrás da estação de Zurique principal. É super conhecido. Sucesso. E aí teve o aniversário de 100 anos do tal. E assim, eu ia nos lugares tocar com eles, não sabia para onde que eu tava indo. Eu só pegava o endereço e ia. Então eu não sabia que evento que era, para quem que era, eu só chegava. Roupa tal, com cap ou sem cap, e assim eu ia. Então eu tava com a roupa de gala tal, esperando assim todo mundo vir, era um lugar, eu sabia onde era o Landesmuseu, então tava vazio assim, com algumas mesas com copos e tal, ia ter um coquetel, isso eu percebia, né? E aí daqui a pouco eu comecei a ouvir umas pessoas falando, e eu olhei, aí tinha umas pessoas tirando foto, e vindo um grupo de pessoas, eu falei pra minha amiga que tava do lado, né, policial, eu falei, quem são essas pessoas que estão vindo? São artistas? Ele falou, não, Davi, esses são os presidentes da Suíça. Eu tava tocando num evento que estavam os presidentes. Eu falei, que legal. Isso é muita honra,
cara, Claro é onde é. Deus te Claro coloca, que é. né? Claro que é. Aí vem lá de São Paulo, todo mundo fala assim, mas o Davi, cara, o Davi ralou pra Cara, caramba, é o Davi muito tá onde legal ele isso. merece. E aí você só consegue fazer isso, né, trazendo pra minha área, se você for músico. Exato. Porque se eu fosse apenas instrumentista, eu não teria como fazer parte de um corpo musical. Jamais. Porque eu teria que acompanhar todos os outros músicos. E somente músico consegue acompanhar músico. É o caso do músico que hoje toca na Broadway, do músico que toca no The Lion King, no The Cat, toca fora e fala assim, caramba, como é que ele tá tocando lá? Porque ele é músico. Exato. Porque ele tem competência, porque ele tem habilidade. E tem muito facão em casa que pode, que tem talento, que tem capacidade, que tem tudo, Davi, mas tem preguiça. Outro dia mesmo, né? Um amigo meu começou a morar super saxofonista, né? Começou a morar em Portugal, mas assim, bem na fronteira da Espanha. E aí o cara falou assim, poxa, Davi, cheguei. Eu sei o que é você chegar na Europa, né? Ainda mais o cara não tá em Lisboa. Lisboa é como São Paulo, né? Lisboa gira musicalmente como... O cara tá bem no interior, maluco. Eu falei assim, cara, vai pra internet. Ele falou, mas eu vou ensinar o quê? Eu falei, ensina a fazer bolo. Aí ele ficou... Fazer bolo. Eu falei, o que você faz de bem, o infeliz? Saraiva. Momento Saraiva. Cara, tu é um puta de um saxofonista. Vai ensinar saxofone. Nega maluca, aquele bolo nega maluca. Cara, não, tem tolerância zero pra algumas coisas. E aí o cara se trava, né? Porque quando você saiu do ambiente que a música girava, que o cara tava tocando tudo no final de semana no evento, e o cara chega no lugar onde... Então, eu preciso parar. O que esse ambiente me proporciona de oportunidade para eu continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Do contrário, você vai virar jardineiro. Nada contra a profissão de jardineiro. Você vai virar ajudante de pedreiro. Nada contra também. Você só não vai fazer aquilo que você sempre fez, que era música. Que era música, exatamente. Então, peraí, eu sou músico. Então, o que eu consigo fazer dentro desse ambiente? Eu até cito isso como exemplo, né? A gente estava falando sobre valor, né? Uma vez eu viajei para Dubai e o valor do galão de água é mais caro que o valor do galão de combustível. É como na Angola. Olha que louco, né? É como que na louco. Angola. Então, assim, o problema não está no produto. O problema está onde você oferece o produto. Não, só oferta, exatamente. É o valor agregado. A gente estava falando sobre aula aqui no começo. Você não dava aula, não dava aula em São Paulo. Por quê? Porque o valor aula lá, para mim, não me enchia os olhos. Não dá, Davi. Agora aqui eu dou aula com todo prazer. Porque eu sei que a minha aula aqui ela é bem valorizada. Nossa, e muito. E ponto. Então eu falo, cara, mesma coisa. O galão de água no Brasil, nossa, é nada. Já o combustível, aqui também. Aqui na Suíça, o combustível é mais caro do que a água. Exato. Agora, lá em Dubai, não. Lá em Dubai, a água ela tem um valor muito maior do que o combustível. Porque os caras são produtores de petróleo. E a água é mais escassa. Então, o problema não está no seu produto. O problema não está em eu pegar... É como você oferece, né? Sim, como você oferece e para quem você oferece. E tem outro lugar também, como você embala isso, como você fala. Por exemplo, eu te falei no princípio que você fala muito, que você sabe se vender, porque você sabe embalar o seu produto, você sabe ofertar o seu produto e você conhece o teu consumidor. Aí entra nesse ponto que a gente está falando, conhecer o consumidor. Para quem você vai vender. Para quem você vai vender. Para quem você vai vender. É isso. Música é arte. Sim. Se a pessoa soubesse o valor disso aqui fora, nossa, parece que todo músico viveria bem se soubesse o valor que a arte que ele carrega traz. E desculpa até, no começo, quando a gente aprende música, né? A primeira coisa que a gente ouve de qualquer professor de teoria é que a música é a linguagem universal. Só que quando você sai do seu país e vai para um outro país, que você está aprendendo o idioma, e você vê aquilo na prática, caramba, é incrível, né? Que nem 6 meses aqui, dentro lá da banda sinfônica da polícia. Eu não conseguia, na hora do café, conversar com eles. Só que na hora da gente tocar, acabou a dificuldade de conexão.
A música, E aí você vive na pele. Falou, caramba, né? Funciona. Eu vejo os meus alunos, né? Hoje, a minha aula, eu consigo dominar no alemão, é super tranquilo. Mas no começo, para eu falar, para eu me apresentar, era muito difícil. Só que aí quando a gente começava a falar de música, que eu mostrava no saxofone a posição da nota, somada ao que estava escrito na partitura, a gente passava a se comunicar ali dentro da aula. Exato. E aí quando eles começavam a desenvolver, eu falei, caramba, tá dando certo. Parece que a Torre de Babel não passou por ali, é incrível. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa muito interessante que eu vivi. Você falou sobre a linguagem da música. Eu estava em Portugal, acho que era 2007. Eu estava em Portugal e a gente também foi se virando com música. E foi Hélio de piano, eu de voz. E eu estava cantando uma música do Roberto Carlos. Era férias de verão em Portugal. O hotel estava lotado de estrangeiros. Aí tinha uma menininha, assim, de mais ou menos uns 3 anos. E eu estava cantando uma música assim, olha, você tem todas as coisas. Quando eu olho para a menininha, ela está chorando. E eu não entendia, né? A mãe dela assim, emocionada, ela emocionada. Eu estava cantando uma música do Roberto Carlos, não era nenhuma Garota de Ipanema, não era nenhum... Era uma música que eu conhecia bem, mas eu tenho certeza que muita gente aqui fora não conhecia, principalmente aquele público para quem eu estava cantando, e aquela criança estava emocionada com aquela música. Você vê aonde a gente penetra através da música. Ou seja, só não vive bem da música hoje quem não tem mindset, porque não adianta você aprender muito bem música. Você precisa aprender música e viver muito bem dela. Eu acredito muito nisso, porque eu conheço muito músico bem-sucedido. Eu acho assim, Malu, você precisa entender a profissão que você escolheu. Exato. Então, assim, você vai... Até pode, né? Mas assim, eu sou professor de música, trabalho como... Eu vou andar de Lamborghini? É possível, mas assim, a realidade é normal? Não, não é normal. Não. Então, você precisa entender isso. Então, a partir do momento que você se sujeita a um padrão de vida que aquilo vai te proporcionar, vai te deixar um pouco mais tranquilo. É verdade. Não é que você vai ser conformado, né? Às vezes você tem aquele cara conformado, não, cara, né? Eu já vi aqui mesmo, às vezes, como o pessoal tem a vida um pouco mais estável, aqui os músicos eles escolhem até o que eles querem tocar. Exato. Esse som eu não gosto. E, aí tipo assim, pronto, tchau. Mas isso é comum, Não gostei. Não gosto disso. Não, isso eu não gosto de tocar. Mas tu vai ficar em casa, pô. Não combina comigo. Mas assim, o que eu quero dizer que a profissão, você precisa entender que se você for comparar talvez com CEO de uma grande empresa, você não vai ter o mesmo salário, cara. Então você precisa entender isso. E às vezes você vai ter responsabilidades tanto quanto. Esses dias eu falava com um amigo meu, a gente falando sobre produção. Eu falei, cara, o músico ele tem que pensar tão rápido, ele tem que tomar decisões tão rápidas, que muitas vezes um CEO de uma grande empresa não teria tanto desgaste. E no final do mês, às vezes, esse cara ganha muito mais. Esse cara tem um contrato lá que ele tem garantido 6 anos de trabalho. E a gente não. A gente ganha por cada projeto. Né? Então, você precisa entender o que eu vou fazer. Se isso realmente não for um empecilho para você, for a sua vontade de ser músico for maior do que essa segurança, cara, vai fundo. Exato. Agora, se você entrar na música, né? Tem as suas... A gente tem que explicar tudo. Hoje tá tão chato, né? Você fala uma coisa na internet e já rebate embaixo. Tem as suas exceções. Eu vou ser músico da USESP. Cara, legal. Vai lá, tenta sorte, passa. É super difícil. E realmente você vai ter um contrato com um salário muito bacana. E você vai ficar, sei lá, quantos anos. Mas é uma oportunidade para pouquíssimas pessoas. Eu tô falando do dia a dia, gente. Da grande maioria. Então você precisa ter essa consciência. Cara, eu sou músico. Não é que você precisa só andar de busão. É possível você andar com um carro legal, mas assim... Talvez com a Lamborghini vai ser impossível. Então, essa consciência você tem que ter. Porque é uma profissão que vai mais de uma realização de um sonho, né, do que uma necessidade de se manter. Pelo menos no meio que eu venho, que eu vi, o sonho sempre teve mais na frente. Eu quero ser músico para louvar ao Senhor, eu quero ser músico para tocar com um artista famoso, eu quero ser músico para isso, eu quero ser músico para aquilo. E essa questão, eu quero viver bem de música, é uma fala que de poucos músicos. Se a gente mudar de profissão, por que um garoto hoje quer ser jogador de futebol? Exato. Não quer pela bola. Não quer pela bola. O que ele pensa?
status, a vida eu que vou ele ganhar vai muito ter. dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro. Entende? Eu vou buscar essa profissão, eu tenho talento para poder ocupar esse espaço. Porque essa profissão pode me proporcionar financeiramente algo que eu jamais poderia imaginar, principalmente de onde eu vim. A gente tem muitos exemplos no Brasil de pessoas que saíram do nada, né? E hoje, poxa, o cara tem iate, o cara anda de helicóptero, né? Você pega o Neymar, né? Exato. A vida que o Neymar tem. Então, por mais que ele tenha talento, goste de futebol, ame futebol, mas eu acho que dificilmente, se ele tivesse aqui, que o princípio foi só futebol. Exato. Não. Se você der certo, Neymar, cara, você vai ganhar muito dinheiro. E isso daí fez com que o cara treinasse. É gatilho. Exatamente. Gatilho. Agora, como é que você faz isso com a música? Cara, se você for um excelente pianista, você não vai fazer isso. Não vai, exato. Não vai fazer. Agora, assim, diferente do cantor, né? Se o cantor explode, o artista, o cantor, né? Linha de frente. Aí você pode, sim, né? Ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, exato. E o músico vai ali. Mas o músico, ele vai sempre atender, né? Troca-se o artista e os músicos são os mesmos. Você sabe que outro dia eu assisti um podcast do Derico, que tocava com o Jô, e o Derico, eu até fiquei muito emocionada na hora que ele falou, porque depois que o Jô morreu, cada um foi viver a sua vida. E aí ele trouxe uma realidade que a gente não lembrava, né? A realidade do músico. E aí ele falou assim, com o Jô ganhava bem, a gente ganhava bem, mas o Jô morreu. E aí ele foi empreender e ele começou a levar música dentro de um caminhão, um minibus, uma coisa exatamente, assim, não é? E levar com parceria com as prefeituras e tudo mais. E aí ele falou do Bira. Ele falou assim, cara, o Bira, ele já com 80 anos, ele não tem mais aquela grana. Por quê? Porque ele não guardou, ele não se preparou. A gente, antes do Jô acabar, o Jô avisou para a gente com tempo antes. E a gente se preparou. E o Bira não se preparou. E hoje, com 80 anos, para ele fica mais difícil. Então, ele entrou numa depressão danada por conta disso. Então, você vê, ele teve na ribalta, acho que ninguém nunca, quem assistiu, nunca vai esquecer as risadas do Bira. Né? Mas hoje, o Bira, com 80 anos, ele não tem mais a força que ele tinha, a garra que ele tinha. Então, eu acredito, sim, que o músico tem que ver a profissão músico com uma forma de viver muito bem e manter muito bem quem ele ama. Ganhar muito bem, empreender, abrir uma escola, fazer como o Derico fez, montar um arte para a rua, levar arte através de um... a cabeça empreendedora, né? A mente empreendedora. E aí volta aquele papo que eu falei no início, né? Poxa, que conselho que você daria? Bom, a primeira coisa é você ter humildade, Poxa, o Derico estava fazendo Globo. Agora o cara pega ele mesmo dirige, para nos lugares, monta o palco e toca. Eu acompanho o Derico. Né? Sempre fui fã do